Olá, bem-vindos ao vídeo 3 do nosso curso básico de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse vídeo a gente vai aprender o que é um data frame, um conjunto de dados. A gente vai aprender a inspecionar o data frame, selecionar observações dentro dele e também vai aprender a lidar com alguns dos erros mais comuns quando a gente lida com conjuntos de dados dentro do R. O material para acompanhar o vídeo é o vídeo3.r, o conjunto de dados spelex.csv, que estão lá no meu GitHub, e também o pratica1.r, que na verdade é um conjunto de exercícios para vocês tentarem fazer sozinhos depois. Bom, o que são data frames? Tá? Para a gente entender, a gente tem que lembrar o primeiro conceito de vetores. A gente viu isso alguns vídeos atrás. A gente definiu vetores como uma coleção finita de valores do mesmo tipo. Então, eu posso criar um vetor chamado idade, que é um vetor numérico. Todos esses valores é finito, né? Tem 4 observações, todos do mesmo tipo, numérico. O vetor nome também é finito e também tem 4 observações. A natureza dele são valores categóricos, né? São caracteres aqui. E, por fim, eu posso criar um vetor chamado estado de origem, RN, MA, BA, CE, né, Rio Grande do Norte, Maranhão, Bahia, Ceará, também com valores de um mesmo tipo, certo? Se eu reunir esses vetores, eu posso ter um data frame ou um conjunto de dados, né? Então, o data frame ele vai ser uma coleção finita de vetores, certo? Em bom português, planilha. A gente está acostumado a fazer aí as nossas planilhas para analisar nossos conjuntos de dados depois. É isso que a gente está fazendo aqui também. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é importar o conjunto de dados. Tá? Eu estou aqui com o meu RStudio já aberto. A gente já aprendeu a importar no vídeo anterior, então eu vou importar o SPLEX. Só que em vez de ficar fazendo aqui, eu vou fazer aqui nos meus slides e vocês vão acompanhando os códigos aí no tutorial de vocês. A gente vai importar então um conjunto SPLEX e uma vez que eu criei, né, esse conjunto está dentro do R chamado SPLEX, eu posso inspecionar de várias maneiras. Tem essa função que chama head, que se eu coloco o conjunto de dados aqui dentro como argumento, ele me dá uma visão geral dele. Ah, mas eu também posso vir aqui, clicar e abro para ver tudo. Sim, posso, mas se o conjunto de dados é muito grande, é meio ruim. Então, eu acho mais simples você vir aqui e dar uma olhada. O head ele sempre dá os 6 primeiros valores, tá? Do conjunto de dados dos conjuntos de dados que vocês têm. Então, aqui a gente vê quais são as colunas. Como ele é meio amplo, né, ele tem várias colunas, vários vetores, quando acaba o espaço aqui, ele começa a colocar aqui embaixo, né? A gente vê aqui que a coluna concretude e a coluna RT ficaram aqui para baixo. Como é que eu faço para saber de que tipo de informação são esses vetores? Eu tenho esse comando str, coloco o conjunto de dados como argumento, e tá vendo que ele me dá cifrão palavra, ou seja, ele está acessando palavra e me diz que é um vetor do tipo caractere, né? Tem caracteres aqui dentro. FRQ é numérico, a categoria é tipo caractere também, né? Ó, verbo, adjetivo. Então, vários numéricos, tem um que é int de integral aqui, que são também valores numéricos inteiros, ok? Às vezes, quando o nosso conjunto é muito grande, nosso conjunto de dados é muito grande, a gente pode usar essa função chamada names, só para ver o nome das colunas, tá? Como é que é aquela coluna mesmo, aquele nó? Em vez de você precisar abrir e procurar, names, nome do conjunto de dados, e tá ali para você buscar, certo? Bom, vamos conhecer esse SPLEX porque a gente vai usar bastante ele ao longo do curso. Que tipo de variáveis a gente tem aqui? A gente tem a variável, né, palavra, que são palavras do espanhol, são 300 palavras do espanhol. A cada palavra está associada uma frequência, a coluna FRQ é frequência por milhão.
Categoria, que vai dizer a categoria em que essa palavra é mais utilizada nos corpora que foram consultados, vai ser adjetivo, substantivo ou verbo. Número de caracteres de cada palavra. Familiaridade, notas de familiaridade que as pessoas deram a essas palavras no valor de 1 a 7, então várias pessoas julgavam a palavra madre, por exemplo, e davam uma nota de 1 a 7 de quão familiar é aquilo. E aí você tem uma média dessas notas associada à madre. Notas de imagiabilidade, quão imaginável é o referente a que essa palavra faz, que essa palavra retoma. Notas de concretude, quão concreto é isso, e RT, que é uma média de tempo de reação para cada palavra num experimento de decisão lexical. Então as pessoas viam aquela palavra, por exemplo, madre, e tinham que decidir se aquela palavra era ou não uma palavra do espanhol e marcaram quanto tempo a pessoa levava para tomar essa decisão. Foi medido em milissegundos e a média está aqui nessa coluna RT, tá? Esse conjunto de dados foi elaborado para esse curso, com base nos conjuntos SPAL e SPALEX, tá? Aqui tem, tem as referências desses dois conjuntos de dados. E o que eu fiz foi extrair as métricas dos 100 adjetivos, nomes e verbos mais frequentes do SPAL, que tinha valores para todas as variáveis. Então, se tinha valor para concretude, familiaridade, imagiabilidade, eu extraí. Se faltou para algum, eu não extraía. Então, são os 100 adjetivos mais frequentes que cumpriam esses critérios. E aí eu fui num outro conjunto de dados, que é o SPALEX, e peguei os tempos de reação referentes a essas palavras. Então, esse é o conjunto de dados que a gente vai usar bastante nesse curso. Como é que eu acesso informações dentro de um data frame? Tá? Eu, por exemplo, posso pedir para... Eu quero ver o que tem na linha 3, coluna 2 do SPALEX. Tipo brincar de batalha naval. Né? Linha 3, coluna 2. Então, o que é a linha 3, coluna 2? Linha 3, coluna 1 é acceptar. Linha 3, coluna 2 é o valor de frequência, que é 62.34. Se eu digito o nome do conjunto de dados, abro aqui e coloco 3, o nome da linha, e 2, 3, o número da linha, e 2, o número da coluna, eu consigo pegar esse valor aqui, tá? Se eu quero acessar só todos os valores da linha 3, eu deixo o valor da coluna em branco. Tá? Eu só coloco 3 e ele vai me dar tudo isso aqui, ok? Se eu quero acessar só a coluna 2 tem os valores de frequência de todas as 300 palavras. Ó, tá tudo aqui. Eu deixo o valor do que seria a linha em branco, vírgula, e coloco o número da coluna que eu quero acessar, que é 2. Outra maneira de fazer isso é chamar a coluna pelo nome. Então, se eu quero acessar a coluna com as notas de concretude, por exemplo, eu posso colocar SPALEX, cifrão, concretude. Aqui, o que esse cifrão faz é concretude dentro de SPALEX, né? Então, o cifrão é meio que uma maneira de você falar, tá vendo esse conjunto de dados? Me dá essa coluna. E aí ele te lista tudo que tem dentro dessa coluna. Isso aqui é muito útil, ok? Já decorem aí que a partir desse cifrão a gente consegue fazer isso. Algumas mensagens de erro que são muito comuns quando a gente está lidando com data frames no R são as seguintes. Não consegui encontrar a função, né? Não foi possível achar a função. Você provavelmente digitou errado o nome dessa função. Vamos ver isso acontecer aqui no R. A gente sabe que para chamar o head de SPALEX, essa aqui é o nome da função. Eu vou digitar sem o D na frente, tá? Sem tirar o D. Vou rodar. Aqui, ó, não achei essa função. Então, coloquei o D de volta, rodou. Então, você provavelmente digitou errado o nome da função, reveja a sua escrita. Outro erro muito comum, não é possível abrir o arquivo dados.csv ou algum outro arquivo que você tenha. Não existe este arquivo ou diretório. Você provavelmente digitou errado ou o nome do arquivo ou o caminho. Então, aqui, ó,
o meu SPLEX está dentro de dados. Vamos supor que eu esqueci de colocar esse A. Rodei, aqui ó. Não existe este arquivo ou diretório. Se eu errar o nome do arquivo, é sempre bom colocar, eu sempre preciso colocar a extensão, né? Vamos supor que eu não coloco a extensão, vai dar erro. Pronto, não apareceu aqui, ele não achou o arquivo, tá? Então, se der algum erro desse tipo, você sabe que você tem que conferir com cuidado o nome da extensão, o nome do arquivo ou o caminho para indicar onde é que está esse arquivo. E por fim, objeto X, né, um objeto qualquer não encontrado. Você provavelmente digitou errado o nome do objeto que está tentando acessar. Então, ou não criou esse objeto. Então aqui eu tenho o objeto SPLEX. Eu quero colocar ele dentro dessa função head aqui. Vamos supor que eu digitei o nome errado. Vou rodar e pronto. Objeto SPLE não encontrado. Claro, porque ele não existe. X, botei de volta e aí ele rodou normalmente. Okay? Então, leiam sempre essas mensagens de erro do R antes de se desesperarem porque vocês não conseguiram fazer alguma coisa. Vocês têm, então, um arquivo de prática, chama prática 1. Tem também, junto com esse arquivo de prática, um arquivo chamado gabarito prática 1, com as respostas. Tentem fazer o prática 1. Se vocês errarem, não se esqueçam de conferirem as mensagens de erro. Ok? E a gente se vê no próximo vídeo.